Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer novamente de receber em seus estúdios o professor e assessor financeiro Paulo Tanaka. Tanaka, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Boa noite a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, professor. Obrigado pelo convite. O assunto de hoje é mercado financeiro, economia e os impactos da crise atual que estamos vivendo no país, tanto na economia como no mercado financeiro. Paulo Tanaka, além de ser assessor financeiro, também é professor aqui da pós-graduação da FIB, nos cursos de auditoria, controladoria e finanças, no curso de gestão empresarial. Tanaka, obrigado mais uma vez aí pela presença. Nós temos hoje aí um cardápio muito grande a ser devorado, né? Porque a crise política do governo Temer está latente, né? Acabamos de ter aí, no último dia 18, a delação premiada na JBS, especialmente do Joesley Batista, e nesse dia o mercado financeiro sofreu um impacto abrupto, né? Vamos dizer assim. E você, como analista e assessor financeiro, eu gostaria que você iniciasse justamente comentando sobre isso. O que aconteceu lá no dia 18 de maio, com a delação premiada, com a divulgação de toda a delação, de toda a gravação, né, que o Joesley apresentou à Polícia, ao Supremo e à Polícia Federal, e qual foi aquele impacto fulminante no mercado financeiro naquele dia 18, fatídico 18 de maio, Paulo? Agora ficou fácil para falar sobre esse assunto, né? Tem muito assunto. Bem, com a delação premiada do grupo JIF, que é dona da JBS, não é? Teve um enfraquecimento, fragilizou esse governo Temer. Então, por que isso traz um reflexo muito forte no mercado financeiro e imediato? Porque se o atual governo perde o bastão, perde a governabilidade, porque ele é que tem o BNDES, ele é que tem o mercado financeiro, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, né? Então, tudo isso envolve todos os agentes econômicos, não é? Então, o reflexo imediato, se o governo perde a governabilidade, né, o mercado financeiro faz a seguinte pergunta: como é que vai ser amanhã? O que vai acontecer com a taxa de juros? O que é que vai acontecer com a Bolsa? O que é que vai acontecer com o BNDES? O que é que vai acontecer com a taxa de juros? O que é que vai acontecer com o Banco Central? Em si, mudando esse governo, não é? Quem que vai ser o novo presidente do Banco Central? Quem vai ser o presidente da CVM? Quem vai ser o presidente do BNDES? Quem vai ser o novo ministro da Fazenda? Então, por isso que traz toda uma volatilidade para o mercado. Reflexo imediato: queda da Bolsa, alta do dólar, e essa vez também teve uma alta muito forte dos PUs, né, que são os DIs, que, numa linguagem mais simples, é a taxa de juros. Então, o mercado ficou se questionando. E agora, o que é que vai acontecer com a Selic? Vai continuar caindo? Vai se manter? Vai subir? Aí, já imediatamente, as LTN, as LFT, tudo se alteraram, porque com a mudança do governo, com a fragilidade desse governo, tudo isso pode ir de água abaixo. Então, as pessoas ficam se questionando. Bom, num risco, o que é que você faz? Você puxa juros, não é? Sempre que tem uma crise num país, a taxa de juros, o dólar é o que sobe e a bolsa é a que cai. Vamos ver se a gente entendeu, Paulo. O mercado, ele é extremamente sensível. É o primeiro ponto. Volátil ao extremo. Sensível, né? Então, aqueles acontecimentos foram apresentados na noite, no dia seguinte já se sabia que o mercado não ia assimilar bem aquilo, porque o mercado não gosta de incertezas. Sim, Você colocou muito bem. Sim. O que pode acontecer com isso, com aquilo, né? São os componentes que contornam, né, todo o mercado financeiro e os agentes econômicos. O mercado gosta de estabilidade. Sim. Né? Fator de risco causa incerteza. E foi o que aconteceu. O governo vai manter sua governabilidade, você colocou muito bem. Então, esse foi o motivo crucial de o mercado amanhecer no dia seguinte, 19, com aquele turbilhão, a Bolsa
teve uma parada, né? O circuit break, Circuit que a gente break chama, quando aconteceu, cai acho mais que de com 10%. Acho que com 1 hora de abertura de abril bolsa. já praticamente deu circuit break. Já deu 10%. Os agentes econômicos entram vendendo, então já acumula uma queda de 10% e já suspende os negócios. Tá. E aí foi E o quando... dólar? E o dólar disparou. Disparando, né? Porque é sempre na contramão, né, Sim, Paulo? sim. Por o que dólar, isso? Explica esse detalhe, Paulo. O dólar é assim. Bolsa e dólar. O dólar seria assim, quando você tem um momento de incerteza, uma instabilidade, você compra dólar porque dólar seria a moeda forte. Em nível então, mundial. Isso, então você se guarda no dólar. Se resguarda. Se resguarda no dólar. Então por isso que o dólar sobe. Né? Então as pessoas procuram mais teoricamente, dólar. A população vendeu os seus papéis, Sim. suas ações saindo da incerteza e se repousando no dólar, que é a moeda forte. Se resguardando no dólar. Né? E aí, por que a Bolsa cai? Porque com a crise do governo, com a crise da economia, o lucro das empresas tende a diminuir. Portanto, o lucro das empresas diminuindo, o seu preço também tem que cair na Bolsa. Porque a Bolsa o que é? São as ações das empresas que estão na economia real, então as ações estão lá, então existe uma divisão. Sei lá, vamos pegar uma ação, um exemplo. Uma ação que está custando R$10 e ela vai dar R$2 de lucro nesse ano. Então tem um retorno de 5, que a gente chama de PL no mercado. PL, preço dividido por lucro, 5. Né? Então, teoricamente, esse 5 significa o seguinte, se eu comprar essa ação, em 5 anos eu vou ter o retorno do meu capital. Agora, você imagina, se esse R$2, que é o denominador, ele cai para 1, então para você manter o mesmo 5 aqui, o que tem que acontecer? A ação precisa cair para 2,50. Se ele cai para 50 centavos, 2,50 dividido por 50 centavos, continua 5 aqui. Essa é a conta que o mercado faz. Por isso que a bolsa cai. De maneira rápida. Não, imediata. E o dólar sobe, né? Por quê? O dólar, então, você tem um refúgio no dólar, porque é a moeda forte. Então você fala assim, bom, o real não vai valer nada, eu vou para o dólar. E junto também traz a alta da taxa de juros. Então o PU, que a gente chama, que é um termo mais técnico, ou em linguagem mais simples, que eu já disse aqui, taxa de juros, ela sobe por conta disso. Qualquer crise, você viu que naquela recessão, o país ruim e tal, e os juros subindo no governo Dilma, né, na época lá do Manteiga, mas está a recessão e o governo puxando a taxa de juros. Por quê? Porque tinha uma crise na economia, para eles manterem os recursos de fora aqui dentro, você tem que subir os juros para o mercado, para o investidor estrangeiro não levar todo o recurso para fora. Estava ancorando nos juros, isso, né? A âncora era os juros. Exatamente. Né? Agora, por que um Japão paga 0,25 e a economia continua andando normal? Né? Você veja, são 28 vezes maior que a taxa de juros. Hoje não. Hoje seria 50 vezes, mais ou menos, né? Então, você ainda continua investindo no Japão, porque a economia é firme. Vocês veem que... Sustentável, né, Paulo? O governo Temer pegou a Selic a 14,25%, né, por cento. Hoje, já com a queda de 1% ontem, caiu para 10,25%. Então, você veja, com a estabilidade da economia, a taxa de juros também cai junto. Agora, uma instabilidade da economia, a taxa de juros também sobe. É normal isso. Paulo, voltando de novo, a questão do crash lá do dia 18, para o dia 19. Sim. Né? Você, como analista financeiro, assessor financeiro... E com especialidade nesse mercado de ações. Exato. Você sempre viveu esse mercado de ações. Naquele dia... Você deve ter ficado antenado a todo momento. Sim, sim. O que passou na tua cabeça naquele momento, se você pudesse orientar cada um dos investidores que estão nos assistindo e que estão com papéis lá na Bolsa de maneira pulverizada, como é que você faria? Sim. Bom, o papel da JBS, que no mercado, porque a JIF é a holding do grupo JBSS, para nós na Bolsa chama JBSS3. Esse papel de cara caiu 50%. Depois chegou a cair mais uns 10%, chegou a cair 60%. Agora já com a delação vamos chamar, eles vão devolver para a União, para o BNDES, 10 bilhões de reais, né? É o que falaram lá, ontem mais ou menos. Então o papel ontem subiu 10% e tal, hoje a queda está em 40%. Que é substancial. É grande, da JBS. Ela custava R$11, está trazendo assim em resumo, hoje deve estar em torno de R$7, né? Agora, caiu também Petrobras, caiu Vale, caiu Banco do Brasil, porque esses são papéis que eu não tenho nada com isso, mas eu estou dentro da Bolsa. Se a Bolsa cai, eu caio junto. Recebe os impactos. Isso. Né? Você mesmo trabalha no Banco do Brasil, não aconteceu nada no dia, o cliente continuou vindo normalmente, Sim. Você continuou trabalhando, operando normalmente, mas a ação cai, não é?
por causa que ela está dentro de um bojo, então cai junto. E não tem nada a ver com a gestão e com os números da empresa. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Justamente com aquela, não é análise estruturalista, né? Isso é uma decisão que a gente chama decisão manada. Todos resolveram vender bolsa no dia e comprar dólar. Por isso que a bolsa cai e o dólar sobe. Esse é o efeito manada, isso existe no mercado financeiro. Vamos chamar assim, é até uma decisão um pouco irracional, eu diria. Irracional. Existem estudos psicológicos, por que acontece isso, tal, tal. Então, o que eu faço no dia, eu como um consultor? Como é que você orienta, Paulo? Eu digo assim, não faça nada hoje. Não faça nada. Por quê? Bom, no mesmo dia, vocês lembram, o governo Temer apareceu para fazer um discurso às 14 horas, falou, eu vou ficar no governo, eu não vou sair, eu não sou culpado, tal, tal. Mas para ele, para fazer o quê? Aí todo mundo disse, mas ele mentiu. Não importa. Ele falou, veio a público. Exerceu o papel dele. Exerceu o papel dele. Então a Bolsa já deu uma estabilizada, o dólar já deu uma parada, o juro já começou a meio que ceder um pouquinho, tal. Então assim, o que o governo sempre precisa fazer é tranquilizar, porque no momento de turbilhão desse, se você joga mais fogo na fogueira, é pior, né? Então, imagina, se ele aparecesse 14 horas e falasse assim, não, todos os meus ministros estão demitidos e eu estou saindo também. Aí ninguém sabe o que ia acontecer na quinta, na sexta, semana que vem. Ia ser uma sequência de quedas, né? Aí no sábado, de novo, ele veio fazer um outro discurso, reafirmando o que ele tinha dito, né? Dizendo que estava tudo ok, que ele tinha feito melhorias na economia, e a gente está vendo. Ele cortou a taxa de juros de 14,25 para 10,25. A economia hoje, foi divulgado o PIB do primeiro trimestre desse ano, já deu um crescimento de 1%, a troco do setor agropecuário, mas cresceu, não é? Então aquela recessão técnica já parou, porque foram 8 trimestres, ou seja, 2 anos de queda. Seguidas. Queda. Isso, queda livre, né, isso caracteriza uma recessão técnica, né? E agora, com esse, já está voltando a crescer, e daqui a um pouco isso vai vir por reflexo do desemprego, que hoje está em torno de 14 milhões de desempregados, então já começa a chegar para isso daí também. Então, se estabilizar agora e continuar mantendo firme, ele com o comando, né? Não estou dizendo que ele é bom, que ele é ruim, aqui eu sou apartidário, mas assim, dentro do que estava, hoje estava num cenário melhor, né? Aconteceu essa delação, esse evento, que foi ruim para tudo, foi ruim e tal, é ruim para o Brasil, é ruim para a imagem do Brasil, né? É ruim para o investidor lá fora. Tanto é que ontem teve um fórum econômico em São Paulo, o presidente Temer, foi o ministro da Fazenda, foi o ministro do Planejamento, foi o presidente do Senado, o Eunício, foi o presidente da Câmara, né? Porque foi o ministro da Justiça para mostrar fortaleza, dizer assim, nós estamos firmes aqui, pode continuar investindo no Brasil, nós estamos firmes, nós vamos levar esse Brasil, nós vamos entregar um Brasil melhor lá em 2018, dizendo assim, não, nós vamos permanecer, né? Então, a Bolsa já firmou, ontem a Bolsa caiu, mas não teve nada a ver com esse problema político, não foi uma crise política. Ontem teve a ver com a queda das commodities, minério de ferro caiu lá fora, o petróleo também caiu um pouquinho e tal. Então foi isso que aconteceu. São impactos externos, né? Exatamente. Agora, bom, você colocou muito bem, o mercado é extremamente sensível, e a sua orientação para esses momentos de alta crise não faça nada. É recuar, respirar fundo, né? E não sair vendendo ou comprando papéis. E nem comprando. É isso que eu ia falar para você, porque às vezes o olho cresce, né? Os papéis desabam e aquele poupador que está no porto seguro, está numa poupança, numa renda fixa, ele se sente tentado a ir comprar papel na baixa. Deslocar investimento. Isso, né? Deslocar investimento, sai da curva, sai do perfil dele. Sim. Às vezes ele é um perfil extremamente, como é que se diz? Um perfil... agressivo? Não agressivo, né? Conservador? Conservador. Ah, e ele passa a ser um perfil agressivo. Ele vê a bolsa caindo, os papéis caindo, ele fala, agora é a hora de eu me deslocar para a bolsa e ser agressivo. Ele sai de um lado conservador e vai repentinamente para um lado agressivo. Sim. Né? Qual a sua orientação em relação a isso? Não deve, eu acho assim, O perfil é para isso, né, Paulo? É para ser cumprido. Isso, né? Os bancos hoje, inclusive, faz uma cariação de cada cliente para ver o perfil dele. Uma análise de perfil. Uma análise, para ver se ele é um conservador, se ele é um agressivo, se ele é moderado, tal. Então,
O investidor conservador é aquela pessoa que gosta de poupança, de fundo de investimento, de CDB, daqueles títulos do governo lá, o Tesouro Direto. Tesouro Direto, tal. Renda fixa, Isso, de modo renda geral. fixa, isso. Então não adianta ele, nesse momento, achar assim, eu sou o esperto, vou Isso. comprar a JBS porque ela caiu 50%. Qual que é a sua orientação? Não faça nada. Por quê? Ela caiu 50%, mas pode cair mais 50%. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, eu já vi pessoas falando assim, né? Em conversas mais informais, assim, numa lanchonete, num barzinho, né? O papel onde caiu 50%, hoje caiu mais 50%, então caiu 100, virou zero. Mentira, gente. Se um papel está R$10, ele cai 50%, ele cai para 5. Se no outro dia ele cai mais 50, ele cai para 2,50, então ele não vira zero. Tem que tomar cuidado com essa conta. Que é um cálculo errado, Isso né? é matemática, né? Pura. Então, assim... Tomar esse cuidado, então. Isso, mais cuidado. Não tome nenhuma atitude. Primeiro, porque se alguém vendeu e a JBS está custando, sei lá, R$5 ou R$6, eu estou falando de JBS porque foi o caso, mas qualquer outro papel não quer dizer que está barato. Às vezes é o preço. Está barato, tá aquele preço porque é o que vale aquele preço, né? Então, cuidado. Cuidado com essa... Tanto é, né, Paulo, que a Bolsa naquele dia, 18 para 19, ela caiu 25%. Sim. E até os dias de hoje, né? Não recuperou. Não recuperou ainda. Não. Né? Ainda está uma queda. Tá com 62 mil pontos, por volta de 67, caiu 5 mil pontos, mais ou menos. Mas o problema é que não recuperou a queda ainda do crash do dia 18. Não. Que foi os 25%. Assim, a minha análise hoje, enquanto se mantiver essa instabilidade política, essa fraqueza do atual governo, com aquele monte de impeachment chegando lá para o STF. São 13 impeachment. Aí a CVM agora também está investigando, porque antes da delação, segundo consta, aí saiu nos jornais aí, que o grupo JBS, o grupo JEF, né, comprou dólar e vendeu bolsa. Então a CVM está investigando e parece que já bloqueou. Fez hedge no dólar. Isso, né? Não, especulou mesmo, Exato. Né? E hoje parece que a CVM está bloqueando 800 milhões da conta dele. Eu vi, parece que no G1, em algum lugar. Então, não sei se é verdade, mas a CVM está em cima. Então, assim, essa instabilidade no mercado, na política, que trouxe para o mercado, para a economia, que está também no mercado... Ainda não desapareceu. Ainda não desapareceu e pode ter outros desdobramentos. Então, o Banco do Brasil está barato? Não sei. A Vale está barato? Não sei. Pode cair mais, entendeu? Então, esse está barato, você tem que ver que tipo de avaliação você está fazendo. Você está falando porque ela custava R$50, agora está custando 30, então está barato? Não sei. Pode estar caro. Se tiver uma queda do governo, voltar a inflação, uma recessão, uma instabilidade, aumentar o desemprego, de repente não está barato. Continua caro. Então, não é assim que compra ações. Ou seja, né, Paulo, você como especialista sabe muito bem que o mercado de renda variável, Sim. mercado acionário principalmente, ele é extremamente sensível a N fatores. N fatores e precifica muito rápido. Ele precifica muito rápido. Uma ação está custando 40, amanhã ele traz para R$25. Ela perdeu um contrato que ela tinha com os Estados Unidos para fornecer peça para a GM. Ela cai imediato no outro dia. Mercado sensível e precifica rapidinho. Então a pessoa que menos avisada... Tanto para mais como para menos. Compra menos. Então um investidor menos avisado pode achar assim, né? Nossa, caiu de R$40 para R$25. Então está barato. Não, às vezes está mais caro do que quando estava 40, porque ela perdeu um contrato. Imagina você é uma empresa que fornece marmitex para anfíbio, um exemplo. Aí você perde esse contrato. Era o único contrato que você tinha. O que vai acontecer com você? Zero, você não vale mais nada hoje. E a Bolsa vai sentir, se tiver na Bolsa vai sentir. Você tem que dar uma declaração para a Bolsa, mandar um fato relevante, e vai dizer assim, olha, eu tinha um contrato com a FIB, era o meu único cliente e eu perdi. Isso é obrigatório, né? Então, a ação da empresa Carubino S.A. custava R$10, agora custa assim, está barato? Não, está caro. Ela tem que valer zero. Exato. Então, cuidado com essas avaliações. Então, nesse momento, eu estou em renda fixa, eu estou na caderneta de poupança, eu estou no fundo de investimento, eu estou no CDB, né? Continue lá. Permaneça lá. Porque se tiver uma piora da economia, primeiro que vai subir, depois dessa subida do dólar e da queda da bolsa, vai ser os juros. Então, vai continuar favorecendo esse setor. Maravilha. Então, Paulo. continua nesse setor. Paulo, um questionamento que eu gostaria da sua análise.
em relação, você já deu um entendimento, já preambulou isso aí no início, mas eu queria que você esmiuçasse mais e explicasse para o telespectador o porquê, lá no creche, no dia 19, dia 18 e 19 de maio, aconteceu também a queda da renda fixa. Por que os fundos de investimentos de modo geral, porque os títulos, as LTNs, as NTNs, também caíram, Paulo? Qual foi a relação, já que é renda fixa, né? Então, quem está nos assistindo, e aí eu tive muito questionamento lá no banco, no dia a dia, naquele dia, o porquê que a renda fixa também recebeu um impacto nesse dia do creche. Porque, como o próprio nome diz, né, professor? A renda fixa, então ela é fixa. Não, ela não é fixa. Aí que está. Eu acho essa nomenclatura, sempre achei errado. Ela não deveria ser, porque bolsa é renda variável, porque varia, depende de N fatores. Mas a renda fixa também. Então, na minha opinião, a renda fixa deveria ser assim, a renda subfixa, ou fixa flexível, sei lá, alguma coisa. Porque tem um componente de renda variável no meio. É isso que eu quero que você explique. Não, e tem bastante. Quer ver uma coisa? O que é um PU? PU é o preço unitário, que a renda fixa é precificada assim, um título, uma LTN, uma LFT e tal. Vamos supor, ela custa 1.000, né? 1.000. Aí vamos supor que a taxa de juros está 14,25. Então a pessoa põe 1,1425, faz essa divisão. Então ele vai chegar aqui em 800 e pouco. Então o PU de hoje é 800 e pouco. Então o Carubino que está lá na ponta da mesa, lá no Banco do Brasil, vendendo para um cliente, ele diz assim, olha, hoje a LTN aqui está pagando 14,25, viu? Então, na verdade, ele está comprando esse título por R$ 856, um exemplo. Para daqui a um ano ele ter a R$1.000, então ele vai ganhar os 14,25, né? Só que quando tem uma crise dessa, os agentes econômicos imaginam que a taxa de juros vai subir. Ora, se você tem 1.000, estava dividindo por 14,25, então estava chegando em 856 mais ou menos, você tem 1.000 hoje e você está pensando que a taxa de juros vai a 20, então o seu PU vai cair, só para facilitar a conta, vai cair para 800, você concorda? Você viu por que cai? Uhum. Porque a taxa de juros sobe. Então, você tem o mesmo valor em cima, que é os 1.000, mas embaixo... O mesmo numerador e o denominador sobe. O denominador sobe. Então, o que acontece taxa de juros? No fator aqui, o que vai acontecer? Vai cair. Concorda? Por isso que o título do PU cai no dia. Por isso que recebeu impacto. Sim. Aí a pessoa que vai puxar o saldo todo dia, ele olha assim e fala, nossa, ontem eu tinha... Tinha 1.100, tenho 1.050 hoje eu tenho 1.080. Mas, ô Carobino, o que aconteceu aqui, né? Aí você tem que explicar isso, porque essa taxa varia também. Então ela não é renda fixa pura. Ela tem um componente de renda componente das variáveis da economia. Então não é uma renda... Inclusive a caderneta de poupança, eu já expliquei algumas vezes aqui, também não é fixa. Ela ganha meio mais a variação da TR. Essa variação da TR pode ser N variações. Então, que é um indexador. Você pode ver que na própria rádio, todo dia aqui em Bauru, fala hoje a poupança vai valorizar 0,57. Aí amanhã vai valorizar 0,59. Só que ninguém pergunta, mas por que um dia 0,57, outro dia 0,50? Por causa da TR. Então, ela um indexador. Então ela não é uma renda fixa. Ela é uma renda fixa que também pode variar. Maravilha. Paulo. Tudo bem? Deu para... Tranquilo. Né? É isso justamente que a população precisa entender. Sim. Né? Eu estou na renda fixa, estou num porto seguro, você deixou muito claro. Depende. Recebe impacto também no mercado. Tanto é que recebeu no dia 18. E muito. Agora, é mais seguro do que o renda variável? Sim. Porque... Tem menos risco que o renda variável? Vamos explicar Sim, aqui. Né, Paulo? Vamos explicar para a população, assim, porque as pessoas falam assim, já expliquei uma vez, mas não custa sempre frisar, né? Tem gente que acha assim, eu tenho caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal e meu pai tem no Banco do Brasil porque são mais seguros. Não, gente, não existe isso. Do Banco do Brasil, do Santander, do Banco de Mossoró, do Banco da Caixa Econômica, é tudo igual. Por quê? Quem garante é o governo através do Fundo Garantidor de Crédito. Então não muda em nada. Eu tenho... Que é os 250 mil por CPF e por instituição financeira. Exatamente. Eu tenho um CDB do Banco de Mossoró e eu tenho um CDB do Bradesco. Bom, aí é diferente, porque aí você está comprando um título do banco. Então, o banco é o emissor. Isso.
Ah, o Bradesco paga menos que o Banco de Mossoró? Provavelmente, porque o Banco de Mossoró é menor, então ele, para captar, ele tem que soltar uma taxa mais atrativa. É isso que acontece, né? Então, e aí tem diferença. Agora, um fundo de investimento do Banco de Brasília, como o Banco de Santander, é igualzinho, porque você, nesse fundo de investimento, o banco só administra. Exato. Os títulos que estão ali dentro são títulos do governo e quando tem debêntures é feita uma análise de crédito. Então, todos os fundos também são iguais, mas têm rendimentos diferentes porque são compostos por títulos de créditos diferentes. Isso. Ou letras Pode diferentes. ter um mix, né, Paulo? Sim, Os sim, fundos de investimento podem sim. ter mix de renda fixa e renda variável. Isso. Pode ser multimercado, Sim. por exemplo. Aí né? já é uma outra coisa também. Exato. Né? Esse multimercado... Ele pode ter componente de renda variável. Isso, ali. inclusive. Tinha um fundo que foi vendido com um chantilly numa xícara, acho que os telespectadores vão lembrar, nos outdoor, em Bauru e tal. Aquilo ali era um multimercado que, numa crise dessa, com certeza ele variou muito no dia. Sofreu impacto forte. Porque né? ele tem renda variável e dólar às vezes dentro. Exato. Componente de risco, de Sim, alto risco, de né? alto risco. Que Paulo, às vezes é mal vendido, viu, professor? No varejo. Às vezes é mal... Pessoas que não conhecem... Só vai pela rentabilidade. Isso, e vende para um cliente que também não conhece, aí leva uma desvalorização numa crise dessa, aí o cara chega brigando, xingando no banco, né? Aí tem que chamar uma pessoa que entende e explicar para ele. Ou seja, né, eu acho que quem vende, quem é investidor e você é assessor financeiro, tem que ter muita ética, muita clareza. Não esconder nenhuma informação. Não esconder nenhuma informação, por quê? Por isso que eu questionei essa questão da renda fixa e renda... Por que a renda fixa sofreu impacto? Você clarificou muito bem. Sim, né? sim. Porque não é renda fixa pura. Não, tem um não componente de renda variável que nesse dia o mercado todo sofreu e o renda fixa sofreu também. Só que nós estamos hoje iniciando junho, o mercado já recuperou no renda fixa uma boa parte... Sim. Quase totalmente, o que o renda variável não recuperou ainda. É isso. E ontem, com a queda da Selic mais uma vez, o governo mostrou força, né? Dizendo, olha, eu estou aqui, se eu continuar, eu vou continuar reduzindo. Eu estou com o controle da economia ainda. O PIB vai continuar crescendo e eu vou reduzir o desemprego. Então é isso que ele está querendo mostrar para o mercado, mostrar força, né? Então eu quero aqui agradecer mais uma vez sua presença. É extremamente importante nesse momento em que nós estamos vivenciando a nossa economia. O mercado financeiro continua turbulento, como você colocou muito bem, e as suas recomendações foram extremamente éticas e pontuais. Sim. Né? E você que está nos assistindo, cuide de estar acompanhando os noticiários no dia a dia, porque o momento continua turbulento, então, mas não se apavore, como o Paulo colocou muito bem. Mantenha-se onde está, né? E mantenha-se sempre atento ao que pode vir, ao desenrolar, desencadeamento desses acontecimentos, tanto da economia como na política. Porque os dois lados, economia e política, interferem diretamente no mercado financeiro e pode estar interferindo aí na sua poupança, na sua economia que está lá, ou na renda fixa ou na renda variável. Cuidado, atenção, não faz mal a ninguém, né, Paulo? Sim. Legal? Não faz mal. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença aqui nos Estúdios do Mundo Acadêmico. Obrigado, eu agradeço o convite, professor, e estou sempre à disposição. Obrigado, Paulo. Antes de encerrarmos o Mundo Acadêmico, eu quero aqui deixar o agradecimento ao nosso apoiador, né? O Ambrósio, lá da Churrascaria Apaluzas, que sempre está aqui conosco, nos apoiando culturalmente o programa Mundo Acadêmico. Obrigado pelo Ambrósio, por Ambrósio e toda a sua turma aí de garçons e de atendentes. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.